Como é o domingo do ano, e talvez o por alguns tempos aqui, eu vou fazer a saudação, sempre eu gosto de fazer. Meninos e meninas, bom dia. Bom dia. O Rei Maurício antecipou uma coisa que eu ia falar para vocês, mas tudo bem. 2016 será meu ano sabático. Não é que eu vou só estar no sábado na igreja, não. Porque o povo judeu tinha o ano sabático, que é o ano que ninguém plantava, ninguém colhia, ninguém fazia nada, os animais não trabalhavam, nada, não podia usar os animais, não podia nada, era o ano sabático, o ano de descanso. Ninguém podia colher nada também. Comigo não vai ser tanto assim não, mas já falei com a Silvia, falei com, que eu não sei se ela ainda é superintendente, eu quero nesta hora entregar, depois da minha aula, claro, entregar a classe para você, como eu faço todos os anos, que a nomeação dos professores é para um ano. Portanto, eu tive o privilégio de ser o último dar aula no ano, e eu pedi que ela ficasse um pouquinho aqui. A classe Monte Sião está entregue para você, tá bom? A partir de hoje. Já escolheram as pessoas, e foi muito bem. Eu acho que o presbítero Helder, uma pessoa que tem bastante conhecimento da palavra de Deus, vai ajudar muito. E eu estarei por aqui, de vez em quando, como ouvinte, e como coloquei já na mão falei com a Silvia, não falei com o Neilo ainda, depois ele foi eleito, e falei com o Reino Maurício, que a minha primeira palavra que eu falei sobre isso foi com a dona Geusina. E falei, não fale nem com seu filho. Ano que vem, não vou mais adicionar a classe como professor oficial. Mas ela passou para frente, parece. Não. Tá bom. Então, tudo bem. Não sabia. Não, Ele perguntou assim, você sabia? Eu disse, sabia. Essa foi a primeira fase. E a minha família foi a primeira, né? Que eu estou pensando para 2 anos, a família, de jeito nenhum, você não pode fazer isso. Você vai ficar com Alzheimer, rapaz, depois disso? Não vai estudar, fazer mais nada? Eu vou ter uma pilha de livros desse tamanho na minha mesa que eu vou ler o ano que vem. E eu falei que todo quinto domingo do ano é seu. Que só tem um ano, um só esse ano que vem. Não, está mudando o Brincadeira. Eu vou sentir falta de estar aqui na frente, mas vou estar aqui na sala ouvindo, se Deus quiser. Eu não vou abandonar a igreja, né? Eu vou estar fora mais tempo e coisa e tal. Olha, gente, sabe quantos anos completei ontem? 18 anos. Ei, entendi. Ao contrário. Então eu achei necessidade que... Eu tenho falado muito com a dona Geusina. Quando ela é minha parceira aqui na classe, tem que... Algumas coisas a gente conversa que não fala para vocês. Eu estou tendo muita dificuldade para preparar a lição dominical. Fico muito ansioso, muito preocupado. Nossa, nem durmo. Isso não é normal. Eu pregava no tempo que estava com o pastor efetivo, todo dia. Tinha todo dia para preparar um sermão. Todo dia. A igreja tinha culto de segunda a sábado, maioria das semanas. E hoje, para preparar uma lição ou um sermão, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não sei o que acontece. Falei com a professora, com a minha médica, porque isso diz pastor na idade. Sorabel, né? Ela sabia, eu falei que era pastor. Na sua idade, o senhor deve fazer só aquilo que lhe dá prazer. Falei, para mim, o maior prazer é dar aula. Mas eu que não estou podendo fazer isso por enquanto. Mas estarei orando pelo presbítero Helder, pela dona Geusina, que foi... Quantos anos a gente trabalhou aqui? Sabe quantos anos? Nem sei mais. 10 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Isto. Se o senhor tem dificuldade, eu também tenho. Eu sei. Eu estou falando que nós confessamos um ao outro, né, sobre a nossa dificuldade que temos. Porque, a gente quer trazer o melhor. Quando eu falava com a igreja, com os irmãos, quando a pastora efetiva aqui, que eu subia aquela escadinha que saía lá, para ir no púlpito, eu subia tremendo, todas as vezes, mas depois de 40 anos de ministério, eu falei, sabe por quê? Não é medo, é responsabilidade. Quando você entra ali, tem a igreja cheia te olhando, esperando uma mensagem sua, que não quer receber palha, quer receber alimento. Então, eu tinha muita dificuldade, muito compromisso com isso. Uma das coisas que realmente, eu tinha tanto trabalho para fazer um sermão, quanto fazer uma liturgia, preparar uma liturgia para o culto. Então, quando eu subi ali, que ia expor aquilo que nós preparamos na semana,
a igreja toda de olho na gente, né? Está esperando alguma coisa, Claro. né, pastor? A nossa classe aqui foi considerada como os varões perfeitos, né? As varoas perfeitas, né? No sentido de ser a classe que passou, mas nem todos passaram lá de início até aqui. Tem muita gente aqui que, embora esteja na classe com 50 anos em diante, mas que, de verdade, entraram na igreja há pouco tempo. A minha filha, Adriana, assumiu a convite do Conselho da Igreja de Timeiros. Por isso eu agradeço a Deus, que ele tem que agradecer isso, porque ela está doente, está doendo toda há 3 anos já. A doença está lá, só que está estabilizada, graças a Deus. Ela está trabalhando normalmente, assumiu a classe chama-se classe lá, de discipulado. Todas as pessoas novas vão chegar na igreja, vão passar pela mão dela numa classe, para ser instruído para ser membro da igreja. Então, eu que agradeço a Deus por isso, que a família está ativa, e eu também estarei à disposição dos irmãos. Falei com o Maurício sobre isso. Falei aqui na classe para a mesma coisa. E falei com a Silvia também. Estou à disposição. Quem sabe uma emergência, que não seja 2 horas antes. Obrigado, Silvia. Você está dispensado. Se quiser ficar aqui, fique, senão você pode ir para a sua classe. A classe, então, Monte Sião é sua, viu? Agradeço ao pastor Abel, agradeço a dona Eunice. Como eu falei, uma pessoa maravilhosa. Desde que eu assumi a superintendência, eu realmente fui abençoada, entendeu? Muitíssimo, porque é uma pessoa que realmente me enriqueceu todo instante. Toda vez que eu chegava aqui, as suas orações. Sempre. Todo dia nós orávamos por você. Pela igreja, de modo geral, né? A dona Geusina, a gente nunca cansava de orar. Continua Briga. orando, porque É isso aí, vou orar. Uma coisa, eu sempre elogiei a nossa irmã Silvia, que ela sempre, nessas meios de férias nossa, ela sempre soube escolher gente melhor do que a gente. Quando convidar alguém para pegar na sua igreja, convide alguém melhor do que você. Ou pelo menos igual a gente, né? Pior não dá. Obrigado, Silvia. Deus continue abençoando você, viu? Bastante. Vamos começar essa aula, que até agora foi trabalho extra, já... Ixi, a vida. Sejam bem-vindos todos vocês, eu agradeço muito o tempo que pude trabalhar com alguns de vocês, acho que mais de 10 anos, estivemos trabalhando juntos, e desculpem, para alguns foi surpresa, né? Para algumas pessoas eu tinha brincado já que ia falar, pessoal, mas de jeito nenhum, eu falei, jeito sim. O nosso texto está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 a 8, só que eu vou usar até o versículo 10, porque o tema, na verdade, está incluído dentro desse texto aqui. O nosso tema hoje é a pedra preciosa, é a lição de número 8, para os que ainda não se identificaram aí. É a lição de número 8, e o nosso tema aí é pedra preciosa. Aliás, o apóstolo Pedro pegou essa expressão aqui lá no Velho Testamento. Se você abrir lá o Salmo 118, o salmista já tinha dito essa mesma expressão que ele diz no seu salmo. Primeiro vamos ler o texto de Pedro. Eu vou ler porque não é tão grande. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será de modo algum envergonhado. A expressão, por isso está escrito, está lá em Salmo 118, versículo 22, e aí outros lugares. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. Isso aqui me estranhou, hein? São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram opostos.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu li o texto lá, está de 4 a 8, mas na verdade o contexto vai até aqui, nesse versículo de número 10. E lá no Salmo 118, o salmista diz o seguinte, é o que Pedro repetiu, ele diz que foi dito, está aqui, ó, a pedra, versículo 22, Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. De vez em quando a gente encontra na Bíblia, no Novo Testamento, a expressão, como foi dito, aonde foi dito? Vai encontrar no Velho Testamento. Isaías 21. Também. Tem vários lugares, viu? Só citei o Salmo aqui. Então, meus irmãos, Pedro está repetindo, como eu disse, algo que está lá no Velho Testamento. Você que leu a lição percebeu que o objetivo desta lição é ensinar-nos sobre a preciosidade de Cristo, porque essa pedra preciosa refere-se a Cristo. É isto que Pedro está falando aqui, o apóstolo Pedro. E esses versículos que nós lemos, podiam começar lá com o versículo 14, lá com o versículo anterior, 14, qual foi lá que eu tinha dito lá? Nós estamos aqui em Efésios, perdão, vou ver. Vocês me atrapalharam, eu estou aqui em problema com... Para variar, vocês me atrapalharam, não? Pobrezinho de vocês, né? Vão ficar livres de mim com essas bobagens todas. Começa com o versículo, podia começar com o versículo 2 até o versículo 10, né? Lembro do 4 em diante só. Então, esses versículos, eles querem nos ensinar mais do que apenas o que sugere o texto, a pedra preciosa. Esses versículos, que de 1 a 10, que é o texto e o contexto, eles querem nos ensinar muito mais do que o tema sugere, que é pedra preciosa. O contexto nos fala de um tema mais amplo, que preocupava Pedro, o apóstolo Pedro, que era a unidade da igreja. Na verdade, esta era a preocupação maior de Pedro, do apóstolo Pedro que escreveu essa carta. Era a unidade da igreja. É claro que o autor da lição pegou um versículo separadamente, tratando da pedra, mas o texto e contexto, que precisa estar trabalhando juntos, ele tem algo muito mais do que a expressão pedra preciosa, embora é o conteúdo principal do texto. Mas o que Pedro queria falar, apresentar, nós vamos ver isso hoje, é a unidade da igreja. Porque, lamentavelmente, um dos fatos comuns e comprovados e dolorosos da vida da igreja é que o povo de Deus nem sempre se entende. Não é de agora, é de todo o tempo. O povo de Deus não se entende. O que se espera dos que caminham em segurança, os que caminham junto em santidade, e que também pudessem conviver em harmonia uns com os outros. Mas não é o que acontece, não. Então Pedro está preocupado com isto, e nesse texto principalmente está falando disso. Eu distribuí aí, acho que 10 textos, e há alguns outros que eu não coloquei aí. Depois que eu fiz uma pesquisa, coloquei acho que 10 textos aí, descobri que tinha outros lá ainda. Vou citar alguns que você não tem aí na mão. Quem quer abrir primeiro, pode ler. Vou citar os textos, porque senão não tem sentido. Também eu quero cumprimentar os nossos internautas, eu sempre esqueço disso. É um prazer tê-los nos ouvindo também, que Deus possa abençoá-los. Do ponto de vista de Deus e do ponto de vista da Bíblia, a igreja é um corpo. Um corpo. Não há nenhuma anomalia de 2 corpos e uma cabeça.
A igreja é um corpo. O primeiro versículo que eu citei aí, acho que a dona Cília vai ler, é Efésios 4, 4 a 6. Olha, cadê o microfone? Se não pegar o microfone, as pessoas não vão ouvir, né? Nós temos sempre perder um pouco de tempo com esse, porque é bom que as pessoas lá da internet possam ouvir. Vê se está funcionando. Sim. Por favor, presta atenção. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Obrigado. Os versículos estão todos colocados em ordem aqui, até o último lá, os irmãos. Eu vou pedir alguns versículos que você não tem aí escritos, se alguém pode ler, os irmãos podem participar conosco. Mas, infelizmente, o que nós presenciamos é uma igreja dividida e, por vezes, em pé de guerra. Eu não estou falando de uma igreja, não estou falando de igreja como denominação, né? Igreja presbiteriana, igreja independente, metodista, igreja de Cristo. Tem muitas pessoas que participam dessa igreja de Cristo, que nós achamos que estão errados, criticamos, mas faz parte do mesmo corpo que você. Porque as denominações, separadamente, não são, cada um é um corpo de Cristo. Há um corpo de Cristo chamado igreja. Os vocábulos usados na Bíblia para definir a igreja sempre dão a ideia de coletividade. Por exemplo, algumas que eu me lembro, por exemplo, a igreja é considerada corpo. Corpo não é um membro só, é um todo composto de vários membros, só ossos humanos, se não me engano, se não mudou, são 180, não sei quantos ossos que tem no corpo humano. Edifício também não é uma coisa, chegou aqui, botou uma peça completa aqui, tem tijolinho aqui, não sei quantos milhares de tijolos e telhas e tudo aqui, forma um edifício. A igreja é comparada na Bíblia como um edifício. Rebanho não é uma ovelha só, são muitas ovelhas. Família não é uma pessoa só, são muitas pessoas. Videira não é um tronco com um galho só, são vários galhos. Isso são algumas definições, alguns termos que definem a igreja, sempre dando a ideia de coletividade. Coletividade não é uma pessoa só, não é uma coisa só. A palavra eclesia, que é a palavra grega que define igreja, significa assembleia ou comunidade. Portanto, a igreja, quando eu falo de igreja aqui hoje, não estou falando da igreja presbiteriana de Vila Formosa, nem a denominação presbiteriana, igreja de Cristo. Alguns irmãos nossos aí que a gente usa criticar, vão encontrá-los com eles no céu. Porque nem todos que estão dentro da igreja presbiteriana são crentes. Nem todos os membros da igreja presbiteriana no Brasil e no mundo vão para o céu, que nunca se converteram. Se batizaram, fizeram opção de fé, mas se converteram. Como também muitas igrejas por aí, que tem cada doutrina mais estrambótica, mas vocês creem em Jesus como Salvador, e creem em Jesus Cristo, e aceitou Cristo como Salvador, embora a doutrina, a organização seja tudo diferente, ele está salvo. Ele está salvo. E como Jesus disse lá da sua oração sacerdotal, né? Muitos virão, né? Muitos. Aqueles que virão a crer em meu nome. Então, há uma coisa interessante, é isso aqui. Então, Pedro, olhe bem, nós dividimos a lição em 4 partes, nesses versículos aqui. O que Pedro fala aqui, em primeiro lugar, é que somos filhos de Deus, membros da mesma família. Isso está lá no capítulo 1. Capítulo 1 mesmo, versículo 22.
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência e verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros de coração, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Pedro está falando aqui de que nós somos todos filhos de Deus, membros da mesma família. Primeira coisa, somos estimulados por Pedro e pela palavra de Deus a construir e a manter uma unidade no meio do povo de Deus, expressando o mesmo amor. Note a expressão do versículo 22 que nós lemos: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal e não fingido, e amai-vos cordialmente uns aos outros. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Está falando da união nossa como igreja, com o povo de Deus no mundo inteiro, não importa a denominação. Igreja de Deus só existe uma. Ardentemente, a palavra ardentemente significa tomado de paixão. Amar uns aos outros ardentemente. Embora a palavra paixão se dissolve muito facilmente. Um casamento que só tem paixão dura 2 anos, só o máximo. Não aguenta mais do que isso. A não ser que nesse período nasceu o amor, né? Quem sustenta um casamento é amor. Mas a definição que encontraria no dicionário que nós lêssemos, qualquer dicionário, seria isso: ardentemente significa tomado de paixão. Amar alguém ardentemente, estar tomado de paixão. Isto é, amor sem fingimento. E interessante que o escritor aqui, Pedro, usa 2 palavras para definir amor. Ele usa 2 palavras para definir amor. Primeiro, o amor fraternal. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, o amor fraternal, não fingido, amor fraternal. Então, amor fraternal é amor de irmão. E outra palavra para amor aqui é amor sacrificial. Amai-vos de coração, é o amor ágape. O amor fraternal, ele é o amor que eu dedico aos meus irmãos. Nós dedicamos aos nossos irmãos. E o amor ágape é um amor acima disto. É o tipo do amor que Deus tem para conosco. Amor de coração. Então eu posso amar o irmão fraternalmente e não amá-lo de coração, né? Nós temos, durante todos esses anos da Igreja Formosa, nós temos colocado no nosso coração alguns irmãos, alguns amigos nossos aqui que são mais chegados do que irmão. Há alguns amigos nossos nessa igreja que são mais chegados do que um irmão. É bíblico essa expressão. Então o amor fraternal é expresso por sermos irmãos em Cristo, sermos iguais, sermos semelhantes. E o amor ágape é expresso por pertencermos a Deus. E se nós temos um amor, naquele tipo de amor que pertence a Deus, nós podemos colocar de lado as diferenças. Talvez o amor fraternal não me leve a isso, mas o amor no coração, amor ágape, de Deus a vida em meu coração, eu posso colocar de lado as diferenças, amar de coração. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, o escritor fala sobre a igreja primitiva, dizendo que era a alma e o coração de todos. A alma e o coração de todos. Isto é, era um amor fraterno e um amor de Deus na vida dos crentes. Era era um só amor na alma e no coração. Então a primeira coisa foi esta, que Pedro quer destacar aqui na lição de hoje, no texto que faz parte do texto e contexto aqui, é que somos filhos de Deus, membros da mesma família. Segunda coisa, versículo 4.
Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais. A segunda coisa, somos pedras do mesmo edifício. Somos membros da mesma família, somos pedra do mesmo edifício. Pedra do mesmo edifício. Existe somente um Salvador, Jesus. E um só edifício espiritual, Cristo. Igreja, perdão. Vou repetir isto. Existe um só Senhor, um só Salvador, Cristo. E um só edifício espiritual, que é a igreja. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Note, guarde bem essa expressão aqui. Jesus Cristo é a pedra angular, ou fundamental. Quem tem Efésios 2, 19, 22, pode ler, por favor. Deixa arrumadinho aí, porque a ordem da leitura, como está aí na mão dos irmãos, e logo em seguida lê para não perder tempo, por favor. A irmã vai ler. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Presta atenção. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muito obrigado. A pedra preciosa que mantém unido esse edifício é Cristo. Mas nós todos fazemos parte dessa mesma construção, em que Cristo é a pedra angular. Quer concordemos uns com os outros ou não, quer eu concorde com outras denominações, os crentes de outras denominações, ou não, todos os cristãos verdadeiros pertencem uns aos outros, com pedras do mesmo edifício, chamado Igreja de Cristo. Parece que não dei. Romanos 12, 4 e 5, dei para alguém? Então alguém pode abrir e ler, por favor. Quem encontrar primeiro, lê. Romanos 12, 4 e 5. Esses são os versículos mais importantes, a meu ver, quando fala de igreja como corpo. Quem encontrou? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. E membros uns dos outros. Essa expressão aqui, para mim é melhor. Somos membros um dos outros, meus irmãos. Isso chama interdependência. Eu preciso de você para ser crente. Você precisa de mim para ser crente, para fazer parte de uma igreja. Porque nós somos membros do mesmo corpo. Nós fazemos parte do mesmo edifício. Você imagina que um tijolo aqui nessa construção revoltar, você não quer mais pertencer a essa construção. Vamos arrancar fora? Ah, vamos arrancar você fora. O que vai acontecer? Vai ficar o quê? Um buraco ali. Então, note bem, nós somos, o que em segundo lugar, o que Pedro está ensinando aqui, que nós somos fazendo parte do mesmo edifício, onde Cristo é a pedra fundamental. Interessante isso aqui. Então Pedro dá uma descrição completa de Jesus nesse versículo. A pedra, ele é uma pedra viva, Cristo é pedra, versículo 4, presta atenção. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Note bem, Pedro está falando aqui fazendo uma descrição de Jesus como pedra. Ele é uma pedra viva. Por que ele é viva? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. É pedra viva. Quando as mulheres chegaram no túmulo para ver o túmulo de Jesus Cristo,
Quem apareceu para ela foi um anjo que disse para elas: ele não está aqui, ele ressurgiu. Olha, isso arrepia essa expressão, fala a verdade. Transporta para lá. Esta expressão, ele não está aqui, porque ressurgiu, essa expressão é a base do cristianismo. O nosso cristianismo está baseado num túmulo vazio. O nosso Senhor morreu, mas ressurgiu. Há tantas religiões no mundo, cujos seus sacerdotes e profetas, a quem eles adoram, está lá, o corpo dele embalsamado em algum lugar. E sua alma talvez até no inferno. Mas o nosso cristianismo está baseado num túmulo vazio, não tem ninguém lá, porque ele ressuscitou. Então, Pedro disse em pedra viva, pois ele ressuscitou, é pedra viva. Ele não está aqui, ressuscitou. Ele é a pedra rejeitada. Quem tem Lucas 20, 17 e 18? Por favor, preste atenção. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então essa pedra também julga as pessoas, porque o nosso Jesus Cristo salva e condena. Para uns ele é salvação, para outros ele é perdição. Apesar de ter sido eleita por Deus, ela foi rejeitada pelos homens. Não daí? Ele foi rejeitado. Embora ele foi eleito por Deus, foi rejeitada. O que significa isso? Quando Jesus nasceu, ele não era o tipo de Messias que eles esperavam. O que os discípulos esperavam de Jesus Cristo? Que viesse julgar, defender o povo, julgar os inimigos, defender a igreja dos inimigos. Ele ia reinar e matar os opositores do cristianismo, tudo, e ele veio diferente. Então, a verdade é o seguinte: quando Cristo veio, ele não era o tipo de Messias que eles esperavam. Então, rejeitaram-no. Quem tem aí João 1, 10 e 11, pode ler. Não dei para ninguém esse? Está aqui. Ah, sim. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não é esse homem que eu queria, não é esse Jesus que eu queria, manso, suave. Um Jesus que viesse com a espada na mão, com um cavalo de fogo, que destruísse os inimigos, acabasse com tudo. Chegou um Jesus nascendo em Belém, uma criancinha. Então, essa pedra foi rejeitada. Mas a pedra que os homens rejeitaram, ela foi posta como pedra de esquina. Apesar de ter sido rejeitada pelos homens, Jesus Cristo foi exaltado por Deus. Cristo é a pedra angular, ou pedra de esquina. Veja o versículo 6. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Quem tem aí, eu acho que não tem na mão de ninguém, Isaías 28:16, alguém tem? Não tem? Alguém abra rapidinho e leia. Se for mais rápido, leia, por favor. Mesmo que se não tiver com o telefone. Eu falei o quê? Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Isso, obrigado. Então, toda construção, Isaías está falando de pedra, Pedro falou de pedra,
toda construção bem feita e segura tem sua pedra de esquina, ou a primeira pedra da construção. Esse templo aqui tem uma pedra. A primeira pedra que depois que abriu o alicerce, colocaram aonde essa pedra? Onde? Numa esquina. Aqui ia fazer falta a coisa que o Dangelzinho sempre gosta de usar, né? Vamos pensar aqui um quadro, aqui está lá o quadro. Aquilo é uma construção. Eu não sei escrever, viu? Porque o dia que a professora me ensinou a respeito de caligrafia, eu faltei à escola. Aqui está uma construção, né? Aqui está uma construção. A pedra angular tem que começar numa dessas esquinas. Aqui. Ou aqui. Ou aqui. Ou ali. É a pedra de esquina. A pedra angular. Dessa pedra, vamos supor que essa pedra foi colocada aqui na construção. Dessa pedra, o construtor alinhou toda essa parte aqui até aqui. Alinhou essa parte daqui até aqui. E aqui, tudo isto está em pleno nível com essa pedra, a primeira pedra que colocou aqui. Pedra angular. Pedra angular. E depois o crescimento da construção, além de ser essa construção ser construída sobre essa pedra, baseado nessa expressão aqui, ela tem que crescer também verticalmente na mesma posição e horizontalmente na mesma construção. Do contrário, vai ficar uma construção torta, vai ficar uma construção não é bem feita. Então Jesus é a pedra angular. E nós somos pedras sobrepostas a essas pedras. Eu não sei onde eu estou. O construtor que construiu esse templo aqui, ou qualquer construção, foi construindo aqui. Se é aquele tijolo baiano, grandão assim, ou tijolinho pequeno, chegou no finalzinho de algum lugar, ele teve que partir esse tijolo, a ver pela metade, ou um terço, e colocar naquele buraquinho. Aquele pedacinho de tijolo que está lá é tão importante quanto qualquer um desses outros, porque se não tivesse lá, teria um buraco. Porque não é uma em cima da outra que põe, né? Não. Sobreposta. É, sobreposta, de acordo que não pode ser exatamente em cima da outra. Ela põe sempre, ela pega realmente duas partes, né? Você vê que aqui está um tijolo, aqui está outro. O outro que vem aqui tem que vir no meio desses dois aqui. Amarrar. Sobreposta. Você é construtora? Está entendendo? Eu estou chovendo uma olhada aqui, explicando os irmãos, mas isso é o que me chama a atenção aqui nesse texto, quando Pedro fala que nós somos pedra viva, sobrepostas à pedra angular, que é Cristo Jesus. A primeira pedra é construção. Só depois dessa pedra posta que as outras pedras são alinhadas para a direita ou para a esquerda da construção, horizontal e verticalmente. Interessante, não, pastor? Pois, Interessante que a pedra angular, né, que é Cristo, ele é a base, né? É a base. A base. Nós somos edificados nele. Nele. Ele é o alicerce. Mas todos sobre os demais outros. tijolos são baseados naquele. Isso é maravilhoso. Eu não sei se são um pedacinho de tijolo, nem quer saber, eu só estou lá. Graças a Deus. A primeira vez que se menciona a igreja no Novo Testamento, Jesus comparou com um edifício. Quem tem Mateus 16, 18 pode ler. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muito bem. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aí que a Igreja Católica diz que Pedro, que foi o fundador da igreja, aí foi o alicerce. Jesus disse sobre esta... O que Pedro tinha dito para ele que ele disse? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele disse, tu és Pedro. Sabe o que significa a palavra Pedro? Pedra. Não? Sobre esta pedra, que pedra? A declaração que ele fez. Não sobre Pedro.
Sobre esta declaração que você fez, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, sobre essa declaração tua, eu edifico a minha igreja. Então Cristo está dizendo que edificar a igreja sobre quem? Sobre ele mesmo, não sobre Pedro. Pedro foi papa? Nunca foi em Roma. Não há nunca na Bíblia que tenha dito que Pedro tenha ido a Roma. Se ele foi papa, foi fora de Roma. Paulo foi menos. Paulo foi lá. Quem sabe podia ser Paulo o primeiro papa, sei lá se é. Então os cristãos são pedras vivas desse edifício. Veja o versículo 5, a parte B do versículo. A fim de oferecer o sacrifício. Não, bem não. Para ser também não. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Vós, os crentes, cada vez que alguém crê em Cristo, mais uma pedra é extraída da pedreira do pecado e cimentada pela graça de Deus no edifício espiritual chamado igreja. Cada um de nós é uma pedra nessa construção. Interessante que Pedro, ao escrever a sua carta, ele dedicou essa carta a alguns lugares, algumas igrejas. Pedro, versículo 1 do capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, eleito, que são aos forasteiros da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Note bem que ele, ao escrever sua carta, ele dedicou essa carta a 5 províncias: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No entanto, ele afirmou que todos eles pertenciam a uma só casa espiritual. Portanto, uma igreja de Cristo é uma só. Não existe uma igreja de Cristo no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. Existe uma igreja de Cristo, única e exclusiva. Vivendo em tempos diferentes, uma só. Uma só. Nós, presbiterianos, fazemos parte desse edifício. Mas nesse edifício estão outros irmãos da Assembleia de Deus, batistas, metodistas, pentecostais, Brasil para Cristo, congregação, todos aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma maneira tão diferente de agir, daí? Ninguém é salvo para a maneira de agir. Nós somos salvos porque cremos em Jesus Cristo como Salvador. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você está salvo. Não importa aonde você esteja. Aí você é colocado no corpo de Cristo e no edifício que é Cristo Senhor. A igreja de Cristo foi sempre a mesma no Velho e Novo Testamento. Existe uma unidade. Não sei se você percebe isso, pode perceber isso. Há uma unidade no meio do povo de Deus que transcende todos os grupos e congregações locais. Eu vou repetir isso, que eu achei interessante essa expressão aqui. Existe uma unidade no meio do povo de Deus que transcende todos os grupos e congregações locais. E isso meus irmãos, essa diversificação é saudável. Sabe por que é saudável? Você serve a Cristo onde você se sentir bem. Eu me lembro que quando eu mantinha a classe discipulada aqui, eu que mantinha, sempre fui professor da classe discipulada, eu, presbítero Hinaldo. Quando terminava a classe, depois de alguns meses, eu chamava aquelas pessoas e dizia: vocês terminaram o curso aqui. Os que quiserem ser membro da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, vocês tiveram alguns meses para ver, frequentar a igreja, gostar da igreja. É a igreja que faz o seu não sei qual é a expressão que eu usava, o seu gosto. Você gostou da igreja? Primeiro é Cristo. Gostou da igreja? Se você gostou da igreja, você vai ser convidado a comparecer ao conselho, ser examinado para você fazer a profissão de fé. Se você achou que aqui não é a igreja que você gostou, não fique aqui, vai para outra. Seria o perfil, né? Porque, olha, não há coisa que mais me desagradava na minha vida como pastor, estou na igreja, mas não concordo com batismo de criança. Então você não deve estar aqui.
Eu sou presbiteriano, mas eu não concordo com isso ou com aquilo outro. Você não concorda com isso, mas você não deveria estar aqui, está na outra igreja. E lá na outra igreja ele é bem-vindo, ele recebe, ele não faz aquilo, e está bem, ele se crê em Cristo, está salvo. O que eu não acho a coisa mais desagradável, e até hoje acontece isso, o Reino Maurício deve ouvir isso, ou vocês devem ouvir isso. Eu não concordo com isso na igreja. Se não concorda, vai embora, a porta está aberta. É verdade, a porta está aberta. Ninguém vai ficar aqui constrangido. O que Jesus disse? Quereis vós também retirar-vos? Suma! Mas não fique atrapalhando. Colocaram no Facebook assim, por que vocês não pedem o pastor Maurício para colocar uma sala de dança na igreja? E é um crente que fez essa colocação. Essa sala de dança, porque muitos igrejas fazem coreografia, né, hoje, sabe disso, né? Coreografia. Aqui tem um bom espaço para fazer coreografia. Só tinha os bancos do coral lá em cima, tem um bom espaço para fazer coreografia, né? E tem igreja, eu fui na igreja presbiteriana independente. Existe agora. Tem muitos que faz. Eu fui na igreja presbiteriana independente, aqui na aclimação, onde a minha ex-nora, a Havana, tocava lá, era contratada para a igreja. Fui lá, um culto lá, quando começou a música, são as mocinhas lá do lado, lá de dentro do salão, todos se ficando, tudo de roupinha branca, e terminou, chamar a atenção. Bom, estão perdidos por causa disso? Não, se são salvos, são em Cristo Jesus, está salvo, vai dançar lá no céu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu sou luterano, e daí? Só isso que é importante para você? Não é. Então, meus irmãos, pertencemos uns aos outros, porque pertencemos a Cristo. Ele é o cabeça, portanto nós somos o corpo. Não existe duas cabeças. Não se deve permitir que as diferenças destruam a unidade espiritual que existe em Cristo Jesus. Não se deve permitir que as diferenças destruam a unidade espiritual que existe em Cristo. É preciso muita maturidade espiritual, suficiente para discordar em qualquer sentido um dos outros, sem ser desagradável, sem ser separatista e exclusivista. Entenderam isso aqui, não? Eu vou repetir. Então precisa ser muito capaz, né? Muita maturidade para discordar em qualquer sentido uns dos outros, sem ser desagradável. Que tem gente que olha, discute com um adventista, vocês sabem dar nele no final, viu? Como é terrível se as pessoas discutirem religião com eles. Então, seja sábio, para que você não seja um separatista, um desagradável e um exclusivista. Bom, terceiro lugar, nós somos a mesma família, nós somos o mesmo edifício. O que Pedro diz mais aqui? No versículo de número 5b, ele diz, a fim de oferecermos, para serdes, o que está batendo tanto assim? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Terceiro lugar, Pedro diz que nós somos sacerdotes do mesmo templo. Nós somos sacerdotes do mesmo templo, a fim de oferecer sacrifícios, para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos sacerdotes santos. Somos sacerdotes separados para o serviço de Deus. Vocês sabem que no tempo do Velho Testamento o povo de Deus possuía um sacerdote. Possuía sacerdote no templo. Que esse sacerdote tinha como a função de levar as questões do povo para Deus. Isto é, oferecia um sacrifício pelo povo. Representava o povo perante Deus. O sacerdote era um mediador entre o povo e Deus. É como hoje na Igreja Católica.
Tem os santos, eles creem em Deus, creem na Virgem Maria, creem nos santos. Mas há uma hierarquia, quando oram aos santos, porque o santo vai interceder junto a Maria ou junto a Jesus Cristo para que chegue a petição a Deus. Era assim. Você não podia fazer essa oração. Você não podia prestar seu culto. Você era representado pelo sacerdote. Só ele podia fazer isso por você. Você não tinha direito de fazer isto. Mas agora Pedro diz: para ser de sacerdócio santo, quem? Os crentes. A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Oferecer sacrifício pelo povo. Faziam isto. Agora nós não somos sacerdotes. Nós temos um sacerdócio. É diferente? Hoje não somos sacerdotes com as mesmas funções. Hoje nós não somos sacerdotes como era do passado. Nós hoje exercemos um ofício de sacerdote. Agora nós temos um sacerdócio. Todo crente tem o direito de orar a Deus livremente, sem ser por intermédio de ninguém. Aliás, faz parte dos 3 princípios da Reforma protestante do século XVI. Eu tinha algo para tomar aqui, mas eu não consigo abrir, acho que não consigo abrir. A Vera que abre para mim não abriu hoje. Ô Vera, brincadeira. A Vera ficou triste. A Verinha. O ano que vem. Então ela ficou triste. Na verdade, eu parei mesmo? Vocês me atrapalharam? Da sacerdote. Sim, do sacerdote. Mas nós Da reforma, né? Ah, sim! Há 3 princípios da reforma. Obrigado, Eldo. Você está bom de mente. Foi ser bom ser meu substituto aqui. Minha vida está ruim. Olha, as 95 proposições, ou as 95 teses, Lutero, colocada no templo, a porta do templo de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517. Essas 95 teses tinham 3 princípios. Primeiro, a supremacia da graça de Cristo sobre as obras, porque a igreja ensinava a salvação por meio das obras. Então o Martinho Lutero evidenciou que a salvação, a fé, era muito mais importante. Então era a suficiência da graça de Cristo sobre as obras. Terceiro, a supremacia da palavra de Deus sobre a tradição. O povo usava a tradição. A Bíblia é mais importante que a tradição. E o segundo, sacerdócio geral dos crentes. Você tem um ofício de sacerdote. Você tem direito de ler sua Bíblia. Você tem direito de orar, fazer suas orações, independente de ajuda de ninguém. Você pode, do jeito que você está, do jeito que você é, dirigir-se a Deus suas orações, fazer leitura da sua Bíblia, porque você é um sacerdote. O sacerdote, pois não. É isso aí. Isso tem sentido. Havia o sacerdote, o sumo sacerdote, ficava lá no centro. O único que podia entrar no Santo dos Santos. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote, que é acima de todos os sacerdotes, ele entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo. E tanto é que ele vestia uma roupa cheia de campainha embaixo, para andando lá dentro, e com a corda amarrada aqui no abdômen. Uma corda que é amarrada nele, e lá fora ficava a ponta dela. Quando parava aquele barulho, não fazia barulho mais, ele tinha morrido lá dentro. Por que o bichinho, então? Pode ser que não, que ele ficou lá meio parado. O que acontecia? Parou, bateu as campainhas, o povo puxava. Eu estou vivo ainda, então estou morto mesmo, acabou. Porque ninguém podia entrar no sumo. Então, quando o véu rasgou-se, foi bom a imaginar disso. Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do templo. Isso é liberdade. Não tem sumo sacerdote, não tem povo separado. Todos prestam culto a Deus. Aqueles que gostam de sentar lá atrás, os que gostam de sentar aqui na frente, se puder sentar aqui em cima, sentavam, né? E tem alguns que chegam, vêm lá para frente, já vem visita, né? Vem lá para o primeiro banco.
Outro gosta de sentar bem lá para trás, se possível, mais para trás. Não, nós somos todos livres. Nós temos um ofício de sacerdócio para realizar para Deus. Pois não? Eu estava estudando essa lição e eu vi uma reportagem numa igreja de nome evangélica, conhecida como evangélica. Dia 31 está fazendo essa experiência. O lugar Santo dos Santos, a arca, depois a bacia, na igreja toda. Não é o Templo Salomão? É. É o Templo Salomão. Ouviu essa reportagem? Não, eu não vi não. Mas o Templo Salomão de Macedo tem todas as divisões. E é dia de entrar no Santo Você foi lá dos já? Santos. Não, mas Não? eu vi a reportagem. Eu vi a reportagem também. Eu vou lá, viu? Eu gostaria de ir lá. Encontrar um grupinho que desse comigo e a gente ia lá. E é dia da entrada do Santo. Que você entrou da porta para dentro, você já está recebendo milagres do templo. Não é de Deus não, o milagre está no templo. Estamos criticando eles. Você vai encontrar eles no céu também, viu? Eles fazem parte do mesmo povo de Deus, do mesmo edifício, da mesma família. Ele é o sacerdote. Ele tinha que deixar até a barba crescer, acho que gostou, né? E os pastores também usando Eles usam uma coisinha aqui em cima. Aqui. O privilégio, então, nós temos agora o privilégio de entrar na presença de Deus. Quem tem Hebreus 10, esse eu não mandei ler também não. Hebreus 10, 19 a 23. Quem tem aí, acho que não dei para ninguém. Quem quer ler? Rapidinho aí, encontrar e ler. Hebreus 10, 19 a 23. Fala bem disto. Hebreus 10, 19 a 23. Eu estou correndo porque dá tempo de terminar a lição. Não sei se vai dar. Isso aqui Vai tem, ler. pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Temos agora em ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Isso aqui é o Santo dos Santos onde nós estamos, é a casa de Deus. Não tem separação para alguém ficar escondidinho lá dentro, ou com missão especial. Estamos todos iguais. Tem outro texto que aqui também que alguém já pode achar, que é 1 Timóteo 2, 5 e 6. Daqui a pouco peço já. Tem? Então perdão, desculpe. Ninguém presta atenção, diante de que a irmã acabou de ler aqui, ninguém... Não, espera um pouquinho só um minutinho, eu vou mandar ler já. Então, note bem, ninguém achega-se a Deus por meio de alguma pessoa aqui da terra, mas só pela mediação de Cristo, igual o versículo que vai ler então, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Muito bem. Só temos um mediador. Não precisamos de sacerdote, não precisa ninguém mediar a nossa oração. Só temos um mediador entre os homens, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada ministério, presta atenção nisso aqui, que realizamos como igreja, é para a glória de Deus e um serviço para Deus. Não servimos a homens, mas a Deus. Os cristãos de hoje não oferecem sacrifício de animais como faziam os sacerdotes do Antigo Testamento, mas devemos oferecer nosso corpo a Deus como sacrifício vivo e santo. Romanos 12, 1. Pode ler. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bem, obrigado. Então, hoje devemos oferecer o nosso corpo a Deus, não os animais.
como sacrifício vivo e agradável a Deus. Em último lugar, quarto lugar, primeiro, nós somos todos de uma mesma família. Somos todos da mesmo edifício que é Cristo. O segundo foi, somos todos sacerdotes de Deus no templo do Senhor. E em último lugar aqui, Pedro colocou aqui, somos todos cidadãos da nação santa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos todos cidadãos da nação santa. O povo de Deus hoje é a sua nação santa e escolhida, que significa a sua igreja. Para o mundo, para Deus e para o mundo, a igreja hoje é como nação que deveria, é nação santa que deveria ter, que representa, que mostra hoje aquilo que a nação de Israel preferida de Deus deveria ser. Somos uma nação santa. Fomos separados a fim de pertencer exclusivamente a Deus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Com o objetivo de quê? A vez que citamos os versículos que dizer isso. A fim de proclamarmos a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Voltando lá à expressão do versículo 4, só para chamar a atenção aqui. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita. Eu tinha esquecido de comentar isso aqui, mas há uma coisa interessante aqui nesse versículo aqui. Chegando-vos significa ir, com o propósito de permanecer ali. Chegando-vos para ele, ir e permanecer ali, com o propósito de permanecer ali. É a ideia que lá o apóstolo João, o evangelista João, aliás, ele dá no capítulo 15, versículo 2 a 7 do Evangelho de João. Preste atenção nesse texto. Vou repetir. A ideia aqui é chegai-vos e ir com o propósito de permanecer nele. É a ideia de habitar com Cristo, na sua intimidade. A irmã vai ler o texto de João 15, 2 a 7. Presta atenção. Você desligou. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele a corta. Ele o corta e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Muito bem. Então é o sentido desse versículo aqui. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Essa expressão tem sentido de ir com o propósito de permanecer nele. E quem não permanecer em Cristo, não dá fruto. Deus está construindo cada dia a sua igreja. Cada dia. E nós, como pedras sobre pedras, sobrepostas, na preciosa pedra que é Cristo Jesus. Eu vou voltar aqui só para terminar no versículo 8 que nós deixamos aqui para trás. Pedra de tropeço. Jesus também é pedra de tropeço e de ofensa.
São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O que significa isto? Quando é que Jesus é tropeço? Ele é pedra de tropeço. Quando nós lemos, eu até li um texto aqui, eu ia ler um texto antes, mas era muito comprido, não deixei de ler lá dos evangelhos. Como os fariseus, escribas e fariseus tratavam Jesus. Eram religiosos, chegavam à igreja e estavam no primeiro lugar, sentadão, lá, esperando. O povo chegava, mas a Bíblia sempre diz, eles iam para experimentar Jesus. Colocar Jesus em situação difícil. Acontece na igreja, há crentes que não vêm à igreja para prestar culto a Deus. Ele vem para criticar um, criticar outro, fazer objeções do que é feito, a maneira do pastor pregar, a maneira do coral cantar, a maneira de um irmão para comportar na igreja. Escribas e fariseus fazem nada, mas criticam os que fazem. A pessoa que trabalha na igreja não tem tempo para criticar ninguém. Quem critica a obra do Senhor, critica o pastor, critica a igreja, critica todo mundo, é porque não está fazendo nada. O que significa isso? Tropeço. Ele é pedra de tropeço. No seu ministério, Jesus foi admirado por aqueles que ele levantou, que ele curou, que ele ajudou. E rejeitado, perseguido por aqueles que ele repreendeu, ou aqueles que o invejavam, como escribas e fariseus. Jesus é tropeço, sim, para aqueles que buscam a salvação pelos próprios méritos, aqueles que rejeitam a graça da salvação por meio de Cristo. Tem um texto aí, alguém vai ler, né? Em Romanos 9, 30, 33? 30 e 33, viu? Não, é 30 a 33. É você? Pode ler. Romanos 9, 30 a 33. Aperta o botãozinho aqui, não está funcionando não. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como os que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Muito bem. Outra coisa, a pedra também significa julgamento. Eu dei para alguém ler aí Lucas 20, 17 e 18? Não? Então alguém racha rapidinho aí. Tá, dei sim, a minha irmã lá vai ler. Lucas 20, 17 e 18, presta atenção nesses versículos aí. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele que sobre ela cair ficará reduzido a pó. Cristo salva e Cristo condena. É isso que quer dizer. Jesus, pode ser. Desculpa. Uma coisa muito importante aí, essa questão de Cristo ser tanto salvação como condenação, né? E a gente sabe que nós presbiterianos que cremos na predestinação, e muita gente às vezes fala, né? Mas como você vai pregar se você não sabe quem é eleito ou não? Você tem que pregar para todo mundo. Claro. Porque
se não salvar a pessoa, vai condenar também. Exatamente. A Bíblia não fala que Cristo só vai voltar quando todo mundo tiver ouvido a palavra de Deus? Ouvido. Uns para ouvir, não crido. E outros para condenação também. É isso. E a nós deixou esse encargo, né? E de pregar. A nossa missão é essa. Por todo mundo. E pregar toda criatura. Se eu soubesse quem são os eleitos, eu só falaria com eles. Eu ia perder tempo com outros? Mas eu não sei. O pescador chegou, lançou a rede. Jesus contou essa parábola. Pegou peixes bons e peixes ruins. Ele recolheu os bons, jogou outro fora. Está vendo? Então, é isso aí. A predestinação, o calvinismo, ele tem umas lições que a gente fica às vezes pensando, será que está certo, né? Quem assiste aquele programa que o Maurício participou algumas vezes, da HIT lá Vejam Só, a maioria dos temas lá é isso. Calvinismo com arminiano. E cada briga sai lá, né? Mas briga assim, boa. Né? E tem alguns pastores luterianos que defendem bonito lá. Outros ficam na dúvida também, quase já está da liga agostiniana já, viu? Jesus é a pedra preciosa, para encerrar. Jesus é a pedra preciosa, o tesouro oculto. Ele é a pérola de grande preço. Por isso, meus amados irmãos, nós somos um povo rico. Porque a graça de Deus nos enriquece, nos faz herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Santo Agostinho diz uma coisa interessante nessa relação que eu acabei de falar aqui, nessa relação com todos, somos todos da mesma família, somos todos do mesmo edifício, somos todos sacerdócio do Senhor e somos todos nação santa. Pensando nisso, Santo Agostinho diz uma coisa muito interessante, ele disse, nós nas coisas essenciais devemos ter unidade. Nas coisas secundárias devemos ter liberdade para fazer como nós achamos que deve ser feito. E em todas as demais coisas, amor uns aos outros. Que Deus nos abençoe para que essa lição tenha sido oportuna para os irmãos. Essa é a última aula do ano. Vocês vão ter aula agora com a dona Geusina só no primeiro domingo de fevereiro. E temos mais 4 lições. Tem mais. Isso aí é interessante. Continue usando as lições, tem mais 4 lições e não vão pedir outras revistas antes de terminar aí. Guarde as revistas. Vamos voltar aqui no primeiro domingo de fevereiro, na lição de número 9. Não é isso? 9. A dona Geusina vai estar. Ou se ela, o Eldo vai estar dando essa lição. E possivelmente eu estou presente para acompanhar, para assistir às aulas agora. Agora eu vou receber. E de preferência o senhor poderia estar já procurando a revista que viria. Mas aí eu tenho agora tem um pouco de dificuldade. Infelizmente eu vou pedir que os irmãos façam isso, porque enquanto eu estava lecionando, eu escolhia que não eu sozinha. Lembra o seguinte, as revistas que eu apresentava aqui, eu não escolhia sozinho, eu trazia as revistas, sempre 3 opções. Eu conversava com a dona Geusina, ela fazia uma escolha do livro, entregava o Reino Maurício, ele fazia a escolha, e às vezes nós dois concordávamos, o Maurício não concordava, nós escolhia a nossa, não escolhia a dele, né? É questão de democracia. Mas eu escolhia a revista. Mas toda a revista que nós estudamos aqui foi com a aprovação do Reino Maurício. Essa não, essa última não. Excelente, né? Eu achei essa maravilhosa, essa revista. É maravilhosa, viu? Maravilhosa. E essa também eu não participei porque eu não estava presente. A senhora não estava também. Foi só eu e eu mostrei para a Silvia e nós escolhemos. Bom, obrigado aos irmãos, eu agradeço a sua maneira que me recebeu esse tempo todo, mais de 10 anos na frente dessa classe, junto com a dona Geusina, minha parceira nessa obra aí, que foi brincadeira, e agora eu vou ficar um pouco tempo fora de lecionar a classe. De vez em quando, ela já me deu aí a questão dos quintos domingos, né? Então eu tenho que receber as revistas, né? Não sei. Eu não sei aonde está o quinto domingo. Está longe ainda? Está longe. Tem 4 vezes.
vezes no ano. Ah, tá bom. É brincadeira. Quando eu disse que era uma só brincadeira. E outras coisas, eu falei com o próprio Reino Maurício. Na emergência, me convidou a pregar e quiser colocar na escala, como ele fez esse ano, em cada 2 meses. Nós estamos aí, não quero ficar à toa de tudo. Mas eu quero começar a usufruir meus 81 anos de idade. Aí também não. Tem direito. Viu, pastor? Você falou assim que a médica falou que tem que fazer aquilo que dá prazer. Mas a sua esposa, uma vez na federação, ela falou pra gente, nós, irmãs, na nossa idade, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer, não aquilo que a gente quer. Muito bem, eu também acho isso. Mas ela não dá esse exemplo, não. Ela gosta de fazer as coisas que não pode fazer. Mas ela vai em frente, viu? Vai em frente. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé? Nós queremos usufruir os seus 81 com o Senhor, nós queremos. O quê? Usufruir os seus 81. Estaremos aqui. Estaremos aqui. 81. 81 não é qualquer um que faz, não, viu? Deus me preservou até aqui, não sei como, porque Ele quis, não sei o que Ele quis. Se eu tenho alguma coisa para me ensinar ainda ou não, não sei lá o que é.